Sejam todos e todas, né, muito bem-vindos aí ao nosso Axis às 10. O nosso tema hoje, né, a gente vai tratar aí da Declaração de Imposto de Renda 2026, né, pontos de atenção aplicáveis aos religiosos, às religiosas e ao clero. A gente apresenta algumas informações iniciais, né, para a dinâmica do nosso encontro. A gente solicita, né, que mantenha aí o áudio em mudo, né, durante o encontro, né, para evitar ruídos. É claro que durante as perguntas a gente pode abrir o áudio, mas durante aí a primeira parte, a exposição que o Namilton vai fazer, né, a gente pede para o áudio permanecer no mudo, né? O uso da câmera, é claro que é opcional, né, mas a gente lembra que o encontro será gravado, então fique à vontade se preferir desligar a câmera, né? As perguntas, elas podem ser feitas através do chat do próprio Teams, né, da plataforma que a gente está utilizando, ou através do nosso telefone 3284-6480. A gente está aqui ligado o tempo todo, a nossa equipe de suporte, para a gente poder anotar todas as perguntas e, ao final, a gente poder responder as perguntas, né? O conteúdo, logicamente, ele pode ser reproduzido, né? O que a gente solicita é que a fonte seja citada, né? A apresentação de hoje é feita aí pelo nosso colega consultor do Axis Instituto, o Namilton Coelho, né? O Namilton, ele é mestre em administração, trabalha já no terceiro setor durante toda a sua trajetória profissional, além de ser professor de graduação e pós-graduação, né? Eu sou o Márcio Moreira, mediador desse encontro, sou um dos sócios do Axis Instituto, estarei aqui anotando todas as perguntas para, ao final do nosso encontro, a gente poder repassar essas perguntas aí para o Namilton. A gente vai seguir com uma pequena apresentação institucional do Axis, e na sequência a gente já passa a palavra aí para o Namilton para ele poder iniciar o nosso encontro. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Ô, Márcio, está sem som. Sem som? Só um minutinho, por favor.
Namilton, por favor, seja muito bem-vindo, um bom dia para você também. Vamos, então, começar aí, dentro dessa nossa dinâmica. O Namilton ele vai fazer uma exposição de 40 minutos. Durante a exposição dele, por favor, podem enviar os questionamentos, eventuais perguntas, e ao final a gente tem aí 20 minutos de exposição de resposta das perguntas. Namilton, por favor, seja muito bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, Márcio. Está compartilhado aí, Márcio, a apresentação? Tá sim, Namilton. Novamente aí, um bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui para a gente conversar um pouco sobre a declaração de imposto de renda, pessoa física, ano base aí 2025, e com as especificidades aí do nosso clero, nossos religiosos, nossos religiosos. Então, para iniciar, é importante a gente ter alguns conceitos aqui importantes que afetam aí o entendimento da Receita Federal em relação às pessoas que estão ligadas à igreja, aqui no caso dos senhores e senhoras. Então, o ministro de confissão religiosa, esse é o nome que a Receita Federal entende as pessoas que estão diretamente ligadas aí às questões da igreja, não só da católica, né? Mas no nosso caso aqui, da católica. Então, essa é a ministro de confissão religiosa. Em relação ao sustento pastoral, nós temos aí a definição na legislação brasileira e, de alguma maneira, também vinculada aí ao Acordo Brasil-Siciliana, em que sustento pastoral, né, das pessoas, aí nós estamos falando do ministro de confissão religiosa, são os valores despendidos pelas entidades religiosas, né, e instituições de ensino vocacional com o ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Então, sustento pastoral, para essa tradução da legislação, são todos esses valores que estão aí descritos. É bom lembrar que na legislação brasileira teve uma alteração importante aí na CLT a partir de agosto de 2023, onde foi alterado o artigo 442, parágrafo 2º da CLT, para dizer que não tem vínculo empregatício entre as entidades religiosas de qualquer denominação ou natureza, ou instituição de ensino vocacional e ministros de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação, ainda que se dediquem parcialmente ou integralmente às atividades ligadas à administração da entidade ou instituição a que estejam vinculadas ou que estejam em formação e treinamento. Então, o que esse artigo da CLT veio corroborar o que já era entendido pela legislação ou decisões judiciais é que aquelas pessoas que estão vinculadas, irmãs, religiosos, padres, esse vínculo dele para com a instituição religiosa, ela não é de natureza empregatícia. É isso que veio falar aqui, tá? E isso não quer dizer que um religioso ou uma religiosa ou um padre não possa ser funcionário da própria organização religiosa naquelas funções de natureza empregatícia. Por exemplo, se nós temos uma escola e nós temos uma disciplina de matemática, eu posso contratar um padre, um irmão, uma irmã que tenha formação para exercer ali aquelas aulas de matemática. Então, isso não tem nada a ver com a atividade que ela desempenha do ponto de vista religioso. Então, é como se fosse uma atividade profissional. Só para deixar claro que não há nenhum impedimento, do ponto de vista legal, em que essas pessoas que a gente diz possam exercer profissionalmente qualquer profissão no Brasil. Uma delas dentro das próprias instituições eclesiásticas ligadas à igreja. Por exemplo, se eu tiver uma irmã que é enfermeira, eu posso contratá-la como enfermeira, porque eu tenho um registro no Conselho de Enfermagem. Se eu tenho, por exemplo, às vezes um padre que é médico, eu posso contratá-lo como médico. É lógico que quando ele estiver exercendo atividade de médico, ele é médico. Quando estiver exercendo atividade, por exemplo, de enfermeira, ela está ali exercendo uma atividade profissional de enfermeira. Fora desses horários, ela tem a atividade normal dela de ministro de confissão religiosa, como aí a legislação fala. Então, o ministro de confissão religiosa, em geral, não possui vínculo imperativo. Por que em geral? Porque tem alguns casos que podem, né? Nesses casos profissionais, recebe uma contribuição para a sua subsistência. A subsistência e viabilizar a atividade religiosa não é salário. Então, é bom a gente sempre reforçar isso, né? O termo que a gente sempre conhece aí é congruo, né? No meio nosso católico, então, congruo não é salário.
os valores que ele recebe, né? Enquanto for funcionário, tem a legislação que aplica a qualquer funcionário. Mas quando ele recebe, aí, a pessoa não tem atividade profissional fora do âmbito religioso, o que ele recebe ou ela recebe de côngrua está sujeito ao imposto de renda, né? Então, se receber hoje acima de R$ 5.000, nós temos aí a tabela de 2026, não se aplica a 2025, mas 2026 acima de 5.000, até 5.000 não paga nada de imposto de renda, acima de 5.000 começa a ter incidência de imposto de renda na pessoa física. E todo membro de confissão religiosa, irmã religioso, clero, é contribuinte obrigatório da Previdência Social. Mas aí você fala assim, mas, Namilton, por que eu tenho que ser contribuinte da Previdência Social? Porque a legislação do Brasil determina dessa maneira, né? É um contribuinte obrigatório e recolhe o INSS, né? Durante a sua vida e antes de aposentar, sobre o valor que é definido, né? Pela pessoa. A pessoa define, eu posso contribuir, no mínimo, sobre o salário mínimo, geralmente 20%, ou até o teto do INSS. Então, é importante destacar que está sujeito a imposto de renda tudo que recebe, mas o que ele recebe não está necessariamente vinculado ao valor que ele ou ela recolher para a Previdência Social. Então, ele só tem que entender e ficar claro que é contribuinte obrigatório. Nós temos aí na Receita Federal diversos posicionamentos que vêm tratando de ministro de confissão religiosa. Aqui até os solicitados, não vou adentrar aqui de forma específica em todos, mas só para dizer o seguinte: a Receita Federal vem tratando o que é sistema pastoral, não é remuneração, como que é tributado, planos de saúde, como é que vem a desvinculação do que tem que pagar para o INSS, mas o que recebe de côngrua, tributação de aluguéis. A Receita Federal aí, no ano passado, teve duas questões importantes aí sobre o plano de saúde e valores recebidos aí quando a pessoa já está aposentada. Então, são esses, nós vamos falar um pouco mais aqui, mas só para entender o seguinte: essa questão da vida religiosa, né, quando eu falo vida religiosa, inclui-se aí todo mundo que trabalha para a igreja. A Receita Federal quer entender e tem emitido pareceres de como é que vai ser tributado, no ponto de vista dela, Receita Federal, essas questões aí relativas a valores, né, recebido enquanto relacionado aí com as organizações religiosas. Então, tem essas soluções de consulta. Esses termos aí, pessoal, quando fala COSIT, né, é um instrumento que as pessoas físicas ou jurídicas fazem questionamentos à Receita Federal e a Receita Federal emite o seu posicionamento a partir da dúvida levantada. Quando a Receita Federal emite um instrumento desse aí, aquela dúvida ela vai valer para todas as dúvidas naquele mesmo sentido. Então, é como se fosse, né, uma vinculação do entendimento da Receita sobre aquele tema. Então, alguém perguntou aquele tema, se outras pessoas tiverem a dúvida sobre aquele mesmo tema, essa solução de consulta aí, que é a COSIT, vai demonstrar o entendimento da Receita. É preciso estar atento ao seguinte: a legislação muda, o entendimento da Receita Federal também muda a partir de vários pontos. Às vezes tem uma decisão judicial transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou tribunais superiores, então ela vai moldando um pouco o entendimento sobre algumas questões. Por isso que é importante estar atualizado e estar aí acompanhando para a gente entender de fato o que a Receita tem hoje pensado do ponto de vista de tributação sobre os membros de confissão religiosa aí, que são as pessoas que atuam junto diretamente na igreja. Para falar aqui dessa solução de consulta aí, essa de agosto de 2019, ela é um dos pilares para a Receita querendo entender o seguinte: côngrua é o valor que recebe por sustento pastoral. Ela falou o seguinte: olha, eu sei então que esses valores de côngruas podem variar, né? Dentro da igreja. Quando fala igreja da Receita Federal, ele não vai falar assim, igreja católica, igreja evangélica, ele fala igreja. Então, ele fala que podem ter valores diferentes de côngruas, por vários motivos, né? Às vezes, o grau de hierarquia existente, né? Então, essa diferença, ela não é
ela é possível, e também deixa claro que isso não é salário. Então, toda hora a gente vai ver o posicionamento da Receita reforçando essa questão. E um ponto importante que a Receita Federal fala assim, olha, a igreja em geral, não pode dar côngora para o sustento do seu membro em função do tanto que ele produz. Esse é um dos parâmetros que a Receita Federal entende que não pode. Por quê? Porque ele fala que quando a pessoa está exercendo uma atividade dentro da igreja, aquilo é uma vocação e não uma profissão. Mais ou menos esse é o conceito. Então, a gente não pode falar, quem o padre que celebrar 500 missas no ano, no mês, ou no mês, ou no ano, ou no trimestre, recebe X. Qualquer questão vinculada à produção, à quantidade de atividade relacionada, aí já descaracteriza, aí constitui salário. Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas questões internas ao estabelecer valores de côngruo. Então, para a Receita Federal, sustento pastoral, né, que é côngruo, ele envolve côngruo, mesada, prebenda, diária, esporte, ajuda de custo, não interessa o nome. Se o recurso foi para a pessoa física, do religioso, da religiosa, do clero, tudo é base de cálculo para imposto de renda. Quem é empregado, a gente tem salário, tem hora extra, tem férias, o diverso. Então, remuneração, salário funcionário, a gente já sabe aí mais ou menos que tudo, quase tudo que passa para ele é base de incidência de imposto de renda. No sustento pastoral, é mais ou menos a mesma coisa, mas ele quer saber, assim, tudo que você passar, você, organização religiosa, para o seu membro, tem aí que atentar para a base de cálculo, só para entender o conceito. Tem essa solução de consulta aí de 2025, perguntando, foi o seguinte, se eu tiver um padre aposentado, eu tenho que tributar a côngora que eu pago para ele? Aí ele veio e falou o seguinte, olha, valores pagos por organização religiosa a ministro inativo, inativo é que está aposentado, né? Como complementação de aposentadoria do INSS, ou seja, ele recebe do INSS, mas recebe também côngora. São tributados como rendimentos, ele fala rendimentos do trabalho assalariado, porque, no caso, fala o nome que é trabalho assalariado, mas não é salário, mas ele quer dizer que ele está recebendo um valor que não é de um instituto oficial de aposentadoria, que no caso é o INSS. Então, tudo que ele receber vai ter sim tributado imposto de renda, mesmo que ele tenha ou ele ou ela, né, seja portador de doença grave. Doença grave, só para dar uns exemplos aí, câncer, Alzheimer, né, essas doenças que a legislação fala, olha, se eu tiver no INSS, eu tiver essa doença, ou dessas doenças, são outras várias, eu não tenho a incidência de imposto de renda sobre a minha aposentadoria. Isso é uma regra. Só que aqui a Receita Federal fala assim, olha, mas quem está dando aí o valor para ele, complementando, isso é muito comum em dioceses, né? Do ministro, quando está emérito, recebe um valor complementar. Então, esse valor complementar, independentemente se tem essas doenças graves que a lei isenta aí de imposto de renda, ele vai ter que tributar, porque ele fala que nós, a organização religiosa, a igreja, quando complementa algum valor, nós não somos um instituto oficial de previdência, né, como é o INSS. Então, mesmo aposentado, mesmo com doença dessas graves, né, continua sendo base de declaração de imposto de renda. O INSS dele vai continuar sendo isento, porque está lá com aquela doença, ou enquanto tiver aquela doença. No caso de repassar o recurso, tem imposto de renda. Só para lembrar aí os nomes, né, pessoal? Ministro de Confissão Religiosa, isso aí, o Ministério do Trabalho tem um código, Ministro de Confissão, Ministro de Culto Religioso, é o código 2601-05, abade, abadesa, administrador, bispo, cônego, clóride, cônego, diácono, diácono permanente, mato superior, são os nomes, né, que são pertinentes à Igreja Católica. Quem for consultar lá vai ver que também que existe um outro grupo de nomenclaturas pertinentes às demais religiões, né? Então, não é o nosso caso, mas quem for lá tem outros nomes que não é o nosso da Igreja Católica, porque a legislação vale para todo mundo, né? Só lembrando aí do Acordo Brasil-Santa Sé, né, que é o decreto 7.107 de 2010, vem reforçar que essa vinculação entre os ministros ordenados e fiéis, né, não é de caráter religioso, não é de caráter
empregatício. Então, o acordo Brasil-Santa Sé fala isso, a gente viu que teve alteração na CLT, para também dizer a mesma coisa, e fala assim: as tarefas de índole apostólica, pastoral, litúrgica, catequética, assistencial de promoção humana e semelhança poderão ser realizadas a título voluntário, observado o disposto na legislação brasileira. Então, assim, não só os ordenados, né, mas também as pessoas que estão vinculadas à igreja. Para dizer que não tem salário, não tem vínculo empregatício, não tem carteira assinada, tá? Então, Congo, só lembrando, envolve os valores despendidos das instituições para com seus membros, tá? Só reforçando aí o que é a Congra. E lembrando também, na própria classificação aí do Ministério do Trabalho, já fala que esses profissionais, né, podem estar também em universidades, escolas, centros de pesquisa. Então, a atuação pode ser instituição pública, instituição privada, só para deixar claro aí o exercício dessa função de ministro de confissão religiosa, né? É, Vem claramente aí falando da fiscalização, da fiscalização, não, do ordenamento. Então, da Receita Federal, a gente pode ter aí, por exemplo, padre, a gente fala padre, mas pode ser também religiosa, né? Pode estar recebendo um salário mínimo de compra, um valor de salário mínimo de compra, e às vezes também dá aula, né, com autorização do ordinário ou da superiora, né, dá aula em universidades, escolas públicas ou privadas, né, não é proibido. Então, quando tiver essas atividades complementares também são todos somados na declaração de imposto de renda final, porque são atividades que entrou recurso. Lembra que eu comentei que o valor que entra para as pessoas que participam da igreja, ministro de confissão religiosa, tudo é base para imposto de renda, tudo. Aqui só bem destacar que se tiver outras atividades profissionais, como eu dei o exemplo aí de professor de matemática, né? Tudo que receber lá, exercendo essa atividade, médico, qualquer outra profissão, no final do ano, ele vai declarar para o imposto de renda, porque ele é um CPF a Receita Federal quer saber tudo que aquele CPF recebeu. Periodicamente aí, o valor mensal que o ministro ou membro recebe é declarado no E-Social. Então, as instituições aí de cúrias, né, as próprias congregações, ao pagar as côngoras, essas côngoras devem ser informadas, aí o código é o 781, lá no E-Social, né? Ela não é empregada, mas ela está sujeita a essa informação, porque o valor saiu, lá o sistema vai entender que não é empregado, é uma categoria, né, que é prevista aí para informação. Deixando claro aí nessa outra entendimento da receita, aquilo que eu falei, os valores de compra podem ser diferentes entre eles, né? Mas é preciso explicitar ao definir o valor de compra, qual é o critério, né? A gente já falou aqui que o critério não pode estar, por receber valor diferenciado, vinculado ao tanto de coisa que faz, ao tanto de atividade que exerce, porque isso é profissão, isso é produção. Então, esse é o entendimento da receita. Lembrando aí, já mais entrando diretamente, quem tem que entregar, religiosos, quem tem que entregar declaração referente ao ano passado? Bispos, padres, freiras, seminaristas e demais ministros de confissão religiosa, diáconos, né? Transitórios, ou permanentes, se também estiver recebendo, se recebeu rendimentos tributáveis, aí só lembrando o que é tributáveis para nós, né? Prebendas, congros, o salário se for professor, aposentadoria se também for aposentado, juntando isso tudo. Foi superior a 35.584 em 2025, tem que entregar a declaração de imposto de renda em 2026, referente a 2025. Outras condições também. Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis superior a 200 mil. A gente fala assim, nossa, na minha ocasião, eu não recebo isso. Mas se recebeu uma herança, uma doação, sim, na pessoa física, né, gente? Então, a gente, dependendo da herança, 200 mil, e você, certamente, às vezes, é um montante importante, grande, para no dia a dia adquirir com salário ou com cômodo, mas em herança esse valor pode tranquilamente superar isso. Ou, às vezes, tem posse ou bens superior a 800 mil. De repente, a pessoa é lá, um clero, né, um padre, ele tem um bem, uma fazenda que ele recebeu de herança, que vale mais de 800 mil, então tem que apresentar.
Quem passou a condição de residente no Brasil, ou seja, veio do exterior para cá, ou realizou operações em bolsas, né, gente, de 2025, com lucro ou valores superiores a 40 mil. Lógico que nós estamos falando aí de bolsa de valores, a pessoa pode aplicar em bolsa de valores, nós, pessoa física, podemos. O padre pode, o dinheiro dele, né, gente? A gente sabe que no caso de congregações nós temos uma regra de vida específica, mas assim, a Receita Federal, quando fala de igreja, são todas as religiões, né? No nosso caso, lembrar aí também que pode ocorrer, não é proibido. Algumas questões que não precisam constar na declaração. Quem tem aí, por exemplo, uma conta corrente com valor até R$ 140 em 31 de 12 de 2025, eu não preciso declarar. Não preciso é diferente de não poder. Eu posso colocar. Quem tem bens aí de até R$ 5.000, esse computador aqui, o pessoal lembra aí desse computador, né, gente? Ele deve funcionar bem para quem guarda bem. Não sei se vale os 5.000, mas é só para ilustrar aqui. Eu tenho um bem e o bem é até 5.000, eu não preciso descrever na minha declaração que eu tenho esse bem. Eu posso, mas eu não preciso. Também quem às vezes tem empresa no nome, ou participa, né, de alguma empresa e tem ali e o capital social dela, ou o valor das ações delas é até R$ 1.000, né, eu não preciso declarar. Eu estou falando aqui essas questões, mas você fala assim, Milton, mas eu sou religioso ou religiosa, eu não tenho participação em empresa. Mas algumas vezes pode ocorrer um clero, alguém ter participação, então na pessoa física, ou às vezes não deu baixo ainda na Receita Federal. Então são condições que vale a pena aí cada um verificar a sua aplicabilidade. Uma novidade importante aí na declaração desse ano. A Receita Federal chama de cashback, é o nome aí, não sei porque pediu por nome em português, mas o apelido é esse, cashback. É a restituição automática da declaração. Isso aqui, gente, é o sonho de todo mundo. O sonho de todo mundo, primeiro, é receber tudo que pagou, né? De imposto de renda. Então, quem é que tem direito a isso? Ela vai, primeiro, é um modelo esse ano novo. Ela vai ser gerada automaticamente pela Receita Federal a partir de 15 de junho desse ano. Eles estimam aí, já fizeram as contas, que eles vão, em tese, fazer isso para 4 milhões de contribuintes. Mas quem que são? Com base nas informações que a Receita Federal tem de nós todos, né? A Receita Federal recebe informações de várias instituições, de onde a gente trabalha, da Congro aí no social, cartão de crédito, plano de aposentadoria, cartório quando a gente compra, carro quando a gente vende, ou seja, está tudo lá, né? Quem que é que vai ser objeto dessa restituição automática? Aqueles, em tese, a gente fala baixa renda, porque é até 2 salários mínimos, e que teve ao longo do ano alguma retenção. Então, tipo assim, vamos supor que alguém seja professor de matemática, no exemplo que eu dei, e no mês trabalhou só 2 meses no ano passado e saiu da instituição, da escola. Então, às vezes, teve uma retenção na declaração de imposto de renda de um determinado valor. Então, e chegou no final do ano, ele não teve mais rendimento, então não seria obrigado a declarar imposto de renda. Mas por eu ter uma retenção, eu seria um desses 4 milhões de contribuintes aí que a Receita vai começar essa novidade automática. Qual que é a exigência para a Receita fazer isso? Primeiro, tem que estar regular na Receita, baixo risco fiscal é não ser devedor, ter uma chave Pix numa conta aí bancária com CPF ativo. E o que chama essa restituição automática? A Receita vai fazer a declaração para você. Mesmo sem você querer, ela vai fazer. E quem que é que ela vai fazer? Ela vai fazer até dia 15 de junho, dia 15 de julho já vai depositar o dinheiro. Qual que é o valor? O valor máximo, né, que ela vai fazer essa declaração automática é para quem teve aí alguma restituição ou a soma delas durante o ano de 2025 até R$ 1.000. Ela já fez a conta e falou que o valor médio desses 4 milhões de contribuintes são R$ 125. É pouco, mas é melhor do que nada, né? Dá para tomar aí, fazer uma refeição, comprar algum mantimento, fazer um almoço. Então, melhor vir para cá do que ficar lá. Essa declaração ele vai fazer sem a gente pedir. Ela vai ter toda a análise, né, gente? Mas ela vai fazer para nós, que encaixa aí nessa condição. Mas você pode também depois entrar lá no aplicativo da Receita Federal, ver lá que ela fez um automático para você e pedir o cancelamento ou retificar,
Eu acho que pouca gente vai fazer isso aqui, porque se a pessoa já é de baixa renda, teve pouca retenção, ela nem vai entrar. Ela vai, às vezes, perceber isso quando acreditar um valor na conta dela, se ela tiver uma chave Pix, aquela Pix de todo mundo, né? Que for o CPF dela. Se eu tiver chave Pix, que não seja CPF, seja telefone, seja outro número, isso aqui já nem vai aplicar. Só serve se for CPF, tá? Então, essa novidade aí do cashback devia fazer, acho que com todo mundo, mas enfim, é um primeiro teste. Só lembrando aí que clérigo, religioso, religiosa pode reduzir dependendo do imposto de renda. Quem que pode ser dependente, gente? Pai, avós, bisavós, que tenham recebido rendimentos tributáveis ou não, seja, com aposentadoria ou não, até 28.467 no ano anterior. É muito comum que as pessoas mantenham aí despesas do seu pai, da sua mãe, né? Por que eu estou falando pai e mãe, gente? Porque a gente parte do pressuposto, né? Que às vezes religioso, religiosa não tenha filho, né? E por quê? Porque é importante falar isso. Porque quem é dependente natural de qualquer um, o cônjuge, os filhos, de todo mundo é. Mas pai e mãe também é de todo mundo. Então, é muito comum, é o natural, é o normal, que religioso, clero, religiosa, tem ainda, eventualmente, pai e mãe vivo, né? Então, isso só lembrar que pode também entrar na declaração. Mas você fala, mas amigo, para que eu vou incluir? Às vezes você arca lá com vários pagamentos de plano de saúde do seu pai, da sua mãe, né? Às vezes com outras despesas médicas. Então, às vezes, cada caso vale a pena avaliar. Que aí, juntando tudo, aquilo que foi retido lá da sua mãe e do seu pai, eventualmente, ou de você, juntando isso tudo pode ser interessante. Principais deduções aplicadas aí, né, gente, ao pessoal, aos clérigos, religiosos, religiosas. Todo mundo sabe, existem dois tipos de declaração. A simplificada em regra geral, é você não ter que falar tudo que você gastou com plano de saúde, com educação, né, com INSS. Você pode, a Receita tem lá, você aplica 20% dos rendimentos tributáveis como dedução de tudo que você recebeu para depois aplicar imposto de renda. Limitado esse, 16.754. Essa é a simplificada. A completa é tudo aquilo que a gente pode deduzir para diminuir a base de imposto de renda final do ano e a gente ter a restituição de algum valor que a gente pagou de imposto de renda. Então, contribuição previdenciária do declarante, né? Quem tem previdência privada, é comum aí os clérigos, né, os padres diocesanos, principalmente, terem previdência privada, mas nessa modalidade aí, PGBL, P de pai, só lembrar P de pai, só esse que pode deduzir até 12% da renda tributável. Despesas médicas sem limite, né? E só lembrando aí que a Receita já começou a encabular aí, parar com esse sem limite de despesa médica. Aí eu não sei aonde vai parar, porque a tendência é a gente precisar mais de despesa médica do que o contrário, né? Então, mas só para lembrar aí que esse ano ainda dessa forma. Despesa com educação, quem está aí estudando em universidade, tem despesa com formação, ao limite individual anual 3.560. Ó, gente, 3.560 não é nada, né? É quase uma mensalidade, mas isso é anual, tá? Dependentes, quem tiver dependentes, como a gente disse ali, 2.270 por dependente, 2.275 por dependente. Lembrando aí que a Receita Federal, ela recebe dados de todos nós. Movimentações bancárias superiores aí a 2.000, pessoa física, a Receita já tem tudo lá. Pessoas jurídicas, movimentação de 6.000, já está tudo lá. Enfim, está quase tudo lá. Não sei o que não está lá. Eles deviam falar assim, o que não está aí na Receita? Acho que seria mais fácil para a gente entender. Porque ela recebe informação de tanto lugar, né? Às vezes até da vizinha eles recebem informação. Você vai falar uma conversa com a vizinha, se ela capturar aquela conversa, tinha um teor lá de valor, é perigoso estar lá, não dá Receita. Mas então, para a Receita, essa transparência, talvez era mais fácil falar assim, ó, o que eu não tenho aqui? Acho que seria mais fácil. O resto está tudo lá. É bom a gente ter esses limites, não é para falar assim, amigo, então, abaixo de 2.000 eu estou tranquilo? Não, porque tem outros vários cruzamentos de informação, né? Então, não é que você não declarou imposto de renda que ele não tem esse dado. E não é porque também que você não declarou imposto de renda que ela também não pode usar isso para
uma eventual explicação, às vezes o patrimônio incompatível, um valor na sua conta corrente que você não declarou, ou que está muito acima, esse tipo de coisa que é para análise. Lembrando aí a declaração pré-preenchida, né? Essa modalidade da Receita Federal, esse aí é um print que a gente tirou dia 23, né? Começou agora a entrega da declaração, nós já temos quase 325 mil declarações entregues. Desse total, 40% é pré-preenchida. Isso é bom? É. O que é essa declaração pré-preenchida? Lembra que eu falei que ela tem todos os dados nossos lá? Isso é a pré-preenchida. Por que ela não fala preenchida? Ela fala pré-preenchida, porque os dados estão lá, mas você precisa conferir, né? Então, assim, quando ela cruza esses dados todos que nós na pessoa física, do CPF nosso, ela, seja de Bitcoin, de compra de veículo, compra de imóvel, recibo lá de pagamentos de psicólogo, médico, tá tudo lá, tudo lá. Aí o que que é essa declaração pré-preenchida? Ela é automática, mas você deve conferir antes de entregar. Então, o que que tem lá nessa declaração? Já pré-preenchida, dados da declaração de imposto de renda do ano anterior que você enviou, restituição de imposto de renda se teve que recebeu, fundos de investimento se você tem, porque o banco manda tudo lá para a Receita, se você adquiriu imóvel, saldos de contas bancárias, rendimentos aí isentos, inclusive às vezes decorrente de doença, é, declaração aí de diversas que a Receita Federal, Carnê-Leão, aqui que quando a pessoa paga mensalmente antecipado aí algum imposto, contribuição de previdência privada já está lá, doações efetuadas que você doou e alguém declarou já está lá, quem tem criptoativos já está lá, conta bancária ainda não declarada, isso para mim eu achei muito interessante, conta bancária ainda não declarada, ou seja, já está lá, mas você ainda não me informou, e contas bancárias no exterior com alguns convênios, né? Tem algumas questões aí que estão colocadas. Então, isso é pré-preenchido. Então, às vezes, a pessoa pode, pelo meu imposto de renda, entra lá com a senha do gov.br, nível ouro ou prata, vai estar tudo lá preenchido. Confere, vê se está tudo certo, se não, corrige, né? Porque como são informações enviadas por terceiros para a Receita, tem às vezes informação que não é verdadeira, né? Então, não vai lá clicando direto, não, porque às vezes pode ter coisa que precisa de uma correção, ok? Só para lembrar, quando entrar no imposto de renda, tem o nome das pessoas, né? Qualquer um, e aqui embaixo a natureza, né? Tá lá, ó, o código de ocupação principal 2003, sacerdote ou membro de ordens ou seitas religiosas. Esse é o código da Receita Federal que enquadra aí os membros, né? Irmãs, padres, clérigos, todo mundo, né? Da igreja está aí nesse código. Cada um vai ter sua especificidade, né? De declarar lá, só para mostrar a carinha desse dado aí. Lembra que eu falei por deduções? Nós temos aqui deduções legais, né? Que é aquelas que a gente informa, dependente, plano de saúde, despesas médicas, ou um desconto simplificado, está logo abaixo, que é aquele desconto que é geral, até 16 mil, aí eu não preciso declarar os outros gastos que eu tive como médico, com outras despesas executivas, que já tem inclusive tudo lá. Quando eu falo de despesa de educação, a escola já tem que mandar para a Receita todos esses dados aí, já tem todo mundo que pagou, quem não pagou, quem que é o aluno, quem que é a mãe, quem que é o pai, já está tudo lá, tá? Principais motivos aí para a gente partir para as perguntas, né? Quem cai os principais motivos que cai na malha fina? Primeiro, omissão de rendimento. Viu lá que ele já tem tudo? Então, o que você omite é porque já sabe. Tá? Então, ele fala assim, "Ah, você esqueceu de me declarar, lembra aquele termo lá, conta bancária ainda não declarada? É mais ou menos isso. Ele já tem lá, você emitiu. Despesas médicas não confirmadas ou não declaradas. Hoje, quem tem aí consulta com o médico na hora, ele já tem uma Receita Saúde que emite na hora. Aqui já vai para a Receita na hora. Antes nós não tínhamos esse sistema aperfeiçoado. Aí a pessoa às vezes declarava lá que tinha determinada despesa médica, mas aí o médico, ao declarar, não declarava que atendeu aquela pessoa. Então, às vezes a questão não batia muito bem. E omissão de rendimento dependente. Na hora que eu coloco uma pessoa como meu dependente, meu pai, minha mãe, eu tenho que declarar também a renda dele. Eu não posso colocar
renda, um dependente, e não declarar renda se eventualmente não tiver. Porque às vezes meu pai e minha mãe podem não ser ainda aposentados, né, gente? Então, então tem que ficar atento aí aos rendimentos. Esses são os top 3, né, de motivos de cair na malha, tá certo? Márcio, eu assim, acelerei um pouco para a gente estar aí no tempo e a gente valorizar aí e partir para as perguntas, Márcio. E posso também retornar em algum assunto que eventualmente não ficou muito claro, né? Mas é para a gente, nesse pouco tempo, introduzir os principais aspectos, né? Vai estar aí gravado também. Quem quiser rever, esclarecer de novo, vai estar disponível aí. Olá, Milton, muito obrigado, né? A gente já tem aqui algumas perguntas, sim. Vou te dar um tempinho aí para você poder tomar uma aguinha aí. Vou só comentar aqui, né, Milton, 3 encontros, 3 eventos que o Axis ainda vai promover durante agora o primeiro semestre de 2026. O nosso próximo encontro, ele é no dia 14 de abril, mas ele é voltado para o setor de saúde, né? Todos aqueles nossos clientes aí que trabalham com os hospitais, com as unidades de saúde, o tema central desse encontro são as tendências da saúde no ano de 2026, né? O palestrante convidado é o Dr. Flávio, ele é doutor pela PUC lá do Rio Grande do Sul, e vai contar também com a participação do nosso diretor do Axis, o Alisson Silva, além também do representante da SP Data. Esse evento é gratuito, né? Nós teremos ainda mais 2 outros eventos ministrados aí diretamente pelo Axis, sendo o próximo deles no dia 5 a 7 de maio. A gente vai tratar do mapeamento de riscos psicossociais em instituições católicas, que trata ali especificamente da NR1, né, que agora em maio ela já entra aí em vigor. A gente ministrou um curso anterior, como a gente teve uma lista de espera muito grande, a gente vai ministrar agora uma segunda turma. Então, quem já fez o primeiro curso é a mesma formação, só que, como a gente teve uma grande lista de espera, a gente está ministrando aí o novo curso. 5 a 7 de maio, totalmente online, de 9 às 12, de 9 ao meio-dia. E uma outra formação, essa presencial, a gente vai ministrar lá na cidade de Recife, em Pernambuco, que vai ser a governança e gestão. Essa será nos dias 9 e 10 de junho de 2026. Então, 3 encontros, isso está lá nas nossas redes sociais, está no site do Axis, maiores informações, um na área de saúde, agora em abril, em maio, o referente à NR1, e em junho, um presencial lá em Recife, tratando de governança com ênfase na gestão de pessoas. Namilton, a gente tem aqui, sim, algumas perguntas, né? Algumas aqui ratificam, mas eu acredito que sejam mais dúvidas aí de entendimento e na sua fala, as pessoas estão ratificando aqui. Uma primeira, Namilton, é o seguinte, é interessante, se o religioso vive em comunidade, né, se ele está vivendo na comunidade e não tem renda própria, ele tem que declarar, ele precisa declarar o imposto de renda? Márcio, é muito bom porque o valor do imposto de renda tem a ver com o que recebe de recurso. Se ele não recebe uma côngrua, por exemplo, não é aposentado ou não tem outra renda, não é motivo para ele declarar. Ele só tem que declarar imposto de renda se recebeu recursos, né? Seja de côngrua, seja de outras atividades, nesse limite de 35.500, né? Acima de 35.584, né? Então, isso é que define. Isso não tem a ver com a natureza dela, se é vida religiosa consagrada, se é padre diocesano. Não é isso. O que define é o valor recebido. Se o que recebeu ultrapassou esse montante, tem que declarar, além daqueles outros que eu disse, né? Se possuir algum bem, porque de repente a pessoa está lá na comunidade, mas ele recebeu do pai dela, por um motivo, por exemplo, ou um padre, uma fazenda que vale, tem lá, 3 milhões de reais, 2 milhões de reais. Então, ultrapassou 800 mil. Por essa condição, ele tem que declarar sim. Pô, eu estou falando esse de patrimônio que pode acontecer, né? Então, a pessoa não está lá declarando, ela nem quis receber, mas já está no nome dela, que quando tem o inventário, já vai direto lá para o cartório e a Receita Federal já recebe.
Tá, ok, Namilton. Até uma segunda pergunta, vem nessa linha que você está falando em termos de inventário, que é, após o falecimento da minha mãe, eu tenho direito a uma herança, que a pessoa mandou aqui pelo nosso WhatsApp. Mas ainda estamos aguardando o formal de partilha. Eu devo declarar? Após o falecimento da minha mãe, tenho direito à herança, mas ainda estamos aguardando o formal de partilha. Como declarar? Ok. Primeiro, quando falece a mãe, é uma dor danada, né, gente? Pai, a gente sente uma dor, mas mãe também é difícil momento. E lembrando que, do ponto de vista aqui de receita, aqui, quando você abre um inventário, tem inventário no Brasil que demora 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. O processo não tem tempo certo, mas ele só tem que declarar quando o formal de partilha ele for concluído, quando terminar, e aí falar, cabe a você tanto, cabe ao seu irmão tanto. Aí, nesse momento, nesse ano, quando ocorrer a finalização desse formal de partilha, né, definir a herança, aí sim. Enquanto tiver sem definição, ele não tem que declarar nada, porque ele não é dono de nada, né? É só a partir do momento que finalizar é que é dono, de fato, aí, do eventual bem que tiver para receber. Ok, Namilton. Uma outra pergunta aqui, Namilton, essa aqui é interessante, você vai gostar dela. Olha, a comunidade decidiu trocar os bancos. Fizemos tudo certinho pelo Conselho Pastoral Paroquial e como foi feita uma campanha de ação entre amigos, eu abri uma conta no meu nome para a compra dos bancos. Essa compra está parcelada. Como devo declarar? Ficou clara a pergunta aí, Namilton? Não, ficou claríssimo, Márcio. Assim, a boa vontade é muito grande, né? Mas não deve ser feito desse jeito, porque o CPF nosso, seja como pai, seja como irmã, o CPF é nosso. Se é uma obra vinculada à paróquia, né, gente, tem que ser aberto no CNPJ da paróquia. A Receita vai receber lá de todo mundo, de todos os bancos, que aquele CPF teve uma movimentação grande. É lógico que você não vai declarar na declaração de imposto de renda. Ah, não, esse aqui eu recebi X na minha conta e vou escrever lá que veio de uma festa. Assim, você vai ter que explicar para a Receita depois, se ela te chamar, você vai ligar, que movimentação é essa nessa conta? Você não é padre, por exemplo? Por que você tem isso aqui? Não, é porque aí vai ter que fazer essa fala aí, olha, não é o adequado, já fui orientado, vou ter que corrigir, fiz isso sem entender os reflexos na pessoa física. Então a gente vê muitos casos desse aí, Márcio. Então a pessoa atentar que o CPF dela, né, a Receita Federal entende e a Receita Federal não sabe de que é meu dinheiro. A mesma coisa se comprar com cartão de crédito. Vou aproveitar essa pergunta aí para esclarecer o que a gente vê também. Às vezes a paróquia está sem dinheiro, compra no cartão de crédito do padre, do CPF dele, aí depois a paróquia ressarce. É uma forma também que a gente entende que está errada, porque o cartão de crédito dele é movimento dele, dinheiro dele, que quando a Receita chamar, ela vai chamar pelo mesmo motivo aí dessa conta. Por que está pagando com o seu dinheiro? Por que está com o seu cartão de crédito? A pessoa jurídica é a igreja, é a paróquia. E tem um ponto importante aí nessa confusão patrimonial, que é a segregação, né? Pessoa física é uma coisa, padre, irmãs, pessoa jurídica é outra, a paróquia, CNPJ da paróquia. Ok, Namilton. Tem uma outra, em duas perguntas aqui, Namilton, que eu vou juntá-las, referente à aposentadoria de religiosos aposentados e aqui de afastamento também por questão de saúde, se eu entendi direito. A pergunta é: o religioso aposentado que recebe complemento da congregação paga imposto? E aí no nosso chat tem uma outra pergunta. A maioria não entra com auxílio-doença. Aí também a pergunta é nesse sentido. Ele tem que entrar também. Ficou claro aí, Namilton? Uma questão da aposentadoria, se o religioso aposentado tem que declarar, e a questão também do auxílio-doença. Se você puder abordar as duas Ótimo. coisas aí para nós. Não, perfeito. Primeiro, o aposentado é aquela regra, né, gente? Estar aposentado não significa que não deve declarar. O que deve declarar é se o que ele recebeu de valor, ele ou ela, né, ultrapassa os 35.584 que a gente já falou, né? Ultrapassou isso, tem que declarar. Se está aposentado ou não é um detalhe. Lembrando que, no caso do Brasil, aposentados aí acima de 65 anos, tem uma parcela que é isenta, né? Então, tem uma regrinha para olhar. Então, a aposentadoria por si só não é motivo de apresentar ou não declaração de imposto de renda. A outra é que recebe complementação, né, Márcio, de valores.
Isso, de auxílio-doença, né? O auxílio-doença, gente, tem que ver a natureza pela qual foi concedido esse auxílio-doença. Porque o auxílio-doença, ele é quando a pessoa está incapacitada de exercer sua atividade profissional, né? Então, por exemplo, eu sou funcionário, eu machuquei, aí eu não posso trabalhar, eu vou receber um auxílio-doença. No caso religioso ou religiosa, o tratamento vai ser o mesmo, né? Então, da natureza, se eu tinha a côngora, né? Eu entendo que a côngora aí também ela é suscetível a hipogênio, mas o auxílio-doença, ele só vai entrar quando tiver aí nesses mesmos limites. Então, o auxílio-doença tem que olhar a natureza, porque ele pode ser funcionário, aí vai estar tratando lá como auxílio-doença do INSS, as regras próprias. A mesma coisa vai se aplicar quando for ele tiver lá como ministro de confissão religiosa e recebe côngora, ele também pode entrar com auxílio-doença, né? Para receber aquilo que ele deveria receber, mas ele está incapacitado. Lembrando aí que o auxílio-doença, a regra é a mesma para qualquer pessoa, né? Tem que comprovar doença, tem que comprovar incapacidade, não pode ser um afastamento qualquer, né? São as doenças enquadradas aí no rol da Receita Federal. Tá certo. Ô, Namilton, algumas perguntas aqui. Antes de eu passar aqui para o chat, voltar no chat, tem uma outra aqui interessante. Eu abri uma MEI para vender produtos aqui na paróquia. Eu sou obrigado a declarar? É, Namilton, se você puder abordar também, porque tem um complemento aqui, uma pessoa está falando que ela é escritora de livros, né? Se ela pode abrir uma MEI, se isso, na verdade, o segundo não fala de MEI, não, só o primeiro. Mas ele está perguntando se pode abrir uma empresa e se isso obriga a declarar. Então, um abriu a MEI para vender produtos da paróquia. O outro está perguntando, ele está falando que é escritor, é, se ele pode abrir uma empresa para receber os é. valores. A primeira coisa, né, gente, se está uma pessoa ligada à paróquia, né, nós somos religioso, religiosa, padre, é nesse sentido, né, primeiro que vai abrir para prestar, já tem que ter o primeiro ponto básico de governança, pedir autorização aí ao ordinário, no caso do bispo, e superior provincial, superior, no caso aí de congregação. Mas ele abriu lá, o MEI, ele tem aí as questões de entender o que que a pessoa recebe, né, de prolabore ou lucros do MEI. Ele tem aí o valor que recebe. Se o que ele receber está lá ultrapassar o limite, ele tem que estar sujeito à declaração. Fundamental é não confundir as atividades. O MEI é um CNPJ, né, gente? É uma empresa, né? É simples de abrir, mas ele é um CNPJ. Não confundir isso com a estrutura da atividade da paróquia, por exemplo, que aí começa às vezes a confundir e a Receita Federal, quando chega, pode entender que a coisa não está bem clara. Então, primeira coisa é esse do MEI. A outra a Escritor de segunda, livro. qual? Escritor de livro. O escritor de livros, gente, assim, eu escrever livro, eu só tenho que declarar se eu recebo o direito autoral, né? Porque às vezes a pessoa tem que escreve livro e vende os livros, igual minha filha falava, vende de graça. Eu falei, filha, se você vende, tem um valor, mas se você vender de graça é doação. Então, assim, se você foi autor e não cobrou nada, né, gente? Igual na escola, quando a gente faz lá, compõe aquele livro, etc., aquilo ali é de graça. Então, o direito autoral, por si só, também não é você vai assim, quanto que vale o direito autoral? Isso é outra discussão. Agora, o que gera mesmo é se eu recebi valores decorrentes desses livros que eu escrevi e vendi. Que às vezes também o livro pode não ser muito bom, alguém fez, não vende nada, né, Márcio? Aí eu não ganhei nada também. Não, ok, Namilton. Tem mais algumas perguntas aqui, Namilton. Vamos aproveitar o nosso Tá? tempo aqui. Olha, tem uma aqui no chat que a pessoa está perguntando. Religiosas que não têm renda, é necessário fazer declaração caso ocupem cargo na diretoria ou conselho fiscal de alguma entidade vinculada? Ótimo. Perfeito, é muito bom pela pergunta, obrigado a quem mandou. Vamos esclarecer dois assuntos aqui. Primeiro, quem participa de órgão estatutário, que é diretoria, conselho fiscal ou conselho deliberativo, conselho curador, no caso de fundações, nós temos a possibilidade de remunerar, né, gente? Conselho fiscal não, mas diretoria sim. Então, se ele recebe remuneração, que a lei hoje permite, seja a lei do SEBAS, seja a lei 9532 de 97, permite que dirigentes sejam remunerados, tem uns limites lá, tem uns testes, tem umas condições. Mas se ele recebeu isso, e deu no ano, se ele recebeu acima de 35.580, tem que declarar. Mas a maioria não recebe nada. Não é porque está lá
no cargo estatutário, diretor, presidente, membro do Conselho Fiscal, isso não indica que ele tem que declarar, não, tá? Então, isso não é obrigatório. Ele não é sócio, ele não é dono de lá, não. Ele apenas ocupa um cargo, tá? Ok, Namilton. Uma outra pergunta aqui, Namilton, eu vou somar duas também, uma está no chat, a outra está no WhatsApp. Aproveitando a pergunta, na declaração de aposentados, deve-se declarar a côngora, mesmo ela não ultrapassando um salário mínimo? E o outro aqui pergunta se côngora é salário disfarçado. Então, a primeira é se o aposentado deve declarar que a côngora, mesmo ele não ultrapassando um salário mínimo. E Ó, aí a outra é se côngora é salário ó, disfarçado. primeira coisa, lembra que eu falei que a côngora já é declarada pelo setor de pessoal lá da paróquia, no E-Social? Então, Uhum. não precisa que já recebeu lá. Se não ultrapassou um salário, significa que se somar no ano, se a renda for só essa, não vai dar 35 mil, né, gente? Porque somar um salário mínimo durante 12 meses, ou 13, dependendo da côngora, se tiver 13º, não dá 35. Então, atentar ao valor. Então, recebeu. Ah, não, então eu recebi, mas não chegou a 35. Não tem que declarar. Se eu não tiver aquelas outras condicionantes, né? Patrimônio de 800 mil, aquelas outras que a gente conversou, se for só por isso, não precisa declarar. E aquela questão de se côngoro é salário disfarçado, Márcio, para os que não são da Igreja Católica, sim, a resposta é sim, côngoro é salário disfarçado, porque eles não entendem nada da igreja. Mas côngoro tem sim um sentido legal. Côngoro não é salário. Côngoro é sustento pastoral. Eu estou dizendo para aqueles que não conhecem a igreja, que eles falam assim, o padre vive de quê? De oração, muita oração, com certeza, é o principal deles, mas o corpo também precisa do alimento, né? Além do espiritual, do pão de vez em quando, né? Para não ficar muito doente, né? Tá Então, certo. não é côngruo. Côngruo não é salário, tá? Não, côngruo, lembra o princípio importante, côngruo não está ligado à produção. Eu fiz 50 missas das religiosas, eu fiz 500 orações. Não é isso, tá? Tem uma vocação. Para vocação, não é salário. Ok, Namilton, uma outra pergunta aqui do nosso chat, e depois eu tenho mais duas aqui do WhatsApp para a gente poder concluir aí o nosso encontro. Em algumas dioceses, os padres já recebem o olerite. Neste caso, temos informações de desconto feitos na fonte. No caso de lugares que nem recibos os padres assinam ou não tem nenhum comprovante, a gente sabe que isso acontece, né, Namilton? Às vezes dá aquele agradozinho, põe no bolso do padre lá, ou entrega para a irmã. Como fica a declaração de imposto de renda, já que muitas dioceses repassam esses dois salários de compra? Ou seja, você tem o olerite oficial e tem esse que não é tão oficial. O Entendi. que você pode falar disso aí, por favor? É, o tempo é pouco para uma resposta complexa, mas vamos tentar aqui. Primeiro, se o dinheiro saiu, lembra que eu falei lá que a Receita, ele não quer saber o nome, se é prebenda, o que que é, até porque exporta, até porque ela nem entende de todas as religiões e às vezes nem quer entender. Então, saiu qualquer recurso, o correto é que todo valor incorpore a conta, todo valor. Ah, mas e o outro que não assinou? Aí nós estamos falando de uma situação que não é regular, né? Não é regular. Então, ela não deve estar sendo regular nem na saída na paróquia, né? Que não declarou nem entrada e que pagou. E o padre, se eventualmente recebeu, né? Se ele ficar tendo esse volume expressivo, pode a Receita falar assim: ó, se você recebe 2 salários de côngora, como você comprou esse carro aqui? Como que você, no caso de padre diocesano, né? Como que você teve renda para isso? Como você teve renda para isso aqui? Porque ela recebe tudo da gente. Então, o correto é, primeiro, a Receita não vai ter isso, porque está tudo aí sem declarar, né, gente? Então, é buscar regularização disso. Entendendo que não é porque eu estou celebrando numa paróquia de uma outra diocese, inclusive, que a outra diocese não possa declarar aquilo como côngruo. Ela deve declarar aquilo como côngruo e a Receita Federal vai juntar tudo. Olha, eu recebi, esse padre recebeu tanto nessa paróquia, CNPJ tal, recebeu tanto nessa diocese e vai juntar tudo. No final do ano você junta tudo e põe na declaração. Se tudo junto, somado, deu mais de 35.580, vai ser obrigado a declarar, e você vai declarar lá bonitinho. Recebi tanta, tal côngruo de tal CNPJ, tal valor de tal CNPJ, isso é o que está na regra, tá? Ô, Namilton, uma outra pergunta aqui objetiva. A Receita consegue mesmo saber o que o religioso movimenta? Eu vou um pouco além.
Até o que pensa, eu acho que já estão conseguindo, porque aquele computador da Receita, Márcio, ele chama T-Rex, né? Então, são os ARP, são os nomes assim, intimidador, ele processa muito ao mesmo tempo. A inteligência artificial, e hoje, eu estou assim, exagerando um pouco do que pensa, né, gente? Porque tudo tem um rastro. Isso que eu disse, às vezes eu recebo o valor, mas não declaro. Mas eu gasto na declaração de imposto de renda. Eu compro uma coisa do meu Pix, mas não, e se eu comprar sem nada? Gente, assim, cada vez mais vai ficar difícil de não ter esse rastro, tá? Então, a Receita, não vou dizer tudo, né, Márcio, 100%, mas ele está bem próximo disso tudo. 99%, eu posso, assim, afirmar que sabe, tá? De uma maneira ou de outra, a gente tem muito cruzamento aí de informação. Hamilton, uma outra pergunta aqui, voltando aí a outra fonte de renda, eu dou aula, ou seja, exerço uma outra atividade fora da igreja. Eu preciso declarar separado? Pelo que eu entendi aqui, ele recebe uma côngrua e recebe um salário lá onde ele dá aula. São declarações separadas? Não, é a mesma declaração, porque a declaração é por CPF. Então, eu tenho que juntar tudo que eu recebi, não interessa quantas fontes originaram essas receitas, se foi Congo, se foi. Eu sou professor numa faculdade, sou professor no outro, exerço o cargo de médico no outro. Não interessa a fonte ou o número de fontes, tem que juntar tudo na mesma declaração, porque o CPF é um só. Então, é uma declaração só, mas assim como eu junto todas as despesas, a mesma coisa, todas as fontes de receita que eu tiver. Ô, Namilton, uma outra pergunta aqui. Como faço para saber se eu tenho direito a cashback? Ô, gente, a Receita Federal foi muito legal esse ano, se eu posso usar esse nome legal. Vocês vão receber isso na conta dia 15 de julho, tá? Se você também, ela vai gerar essa declaração dia 15 de junho, lembra que eu falei lá? No dia 15 você não entra não, vai estar cheio de gente, os 4 milhões vão estar lá, ou mais, né? Todo mundo querendo saber. No dia 16 de junho, entra lá, dá uma olhadinha naquele declaração pré-preenchida ou no processamento de declaração que vai estar lá, declaração automática, né? Que não sei o nome que vai sair exato, que vai ver que alguém fez para você a declaração, alguém da Receita, né? Então ali você já pode saber. Se você não quiser entrar, pode esperar pelo milagre aí no dia 15 de julho, que se aconteceu até R$ 1.000 de retenção e você tiver uma conta Pix, né? Com o seu CPF como Pix, chave Pix, vai cair na sua conta, Márcio. Milton, agora eu prometo, são as duas últimas. Eu vou fazer uma aqui do chat, do WhatsApp e a outra do chat. Vale mais a pena declarar simplificada ou completa? Vai depender de cada situação. Se eu tenho muita despesa para deduzir, se eu tenho despesa médica, tenho despesa com educação, né, despesa aí com plano de saúde dos meus pais, for meu dependente, se isso juntado der mais do que 16, e eu juntando 16.700 e pouco, vale a pena pela completa. Se eu tenho pouca coisa, vale a pena pela simplificada. E o próprio sistema, mas quando a pessoa coloca lá, ele pode ficar testando. É melhor simplificado, eu recebo tanto. No completo, eu tenho tanto de restituição. O próprio sistema já traz isso. Então, a regra básica, o que eu tenho para deduzir de dependente, de despesa médica, né? Despesa com educação, deu mais de 16.700, vai valer a pena a completa. Se eu não tenho isso, provavelmente vai valer a simplificada. Mas no próprio sistema lá, a gente dá essa resposta exata. Se é melhor um, se é melhor outro. Não, maravilha, Namilton. Uma última pergunta, Namilton. Essa a gente tem sempre o costume de recebê-la e é interessante essa abordagem. O caso que está aqui no chat é o seguinte: a casa, né, a casa de missão, ainda não tem filial aberta. O auxílio, né, o auxílio ministerial, que a pessoa está chamando aqui, no caso, a gente está falando aí da côngrua, né, é pago na conta da matriz que tem CNPJ e repassado para a conta da pessoa física, de coordenação da casa, né, dessa casa de missão. Acontece, né, Ramilton, nesses casos em que há um guardião, há um superior da casa, um econômico ali na casa que recebe o valor para repassar a todos ali da comunidade. Então, são as situações similares que a gente enfrenta. A pergunta é exatamente essa.
toda essa movimentação na conta dessa pessoa física precisa ser declarada? Como é que você vê isso aí, Namilton? A primeira questão que eu estou vendo aí é que provavelmente deve ter um convênio da diocese ou da arquidiocese com a congregação por conta da atuação ali na paróquia. Por isso que deve depositar esse auxílio ministerial diretamente na matriz, é o que eu entendi. Mas o ponto principal aqui aí sim, as despesas, né, eventual lá da movimentação da casa, da missão, está no nome da pessoa física. Aí sim como tem problema. Primeiro, você não precisa declarar. A Receita já tem tudo lá. Lembra que eu falei? O banco já manda tudo lá, gente. Então, quando você não... vamos supor que tem uma movimentação nessa conta de R$ 100.000, tá? No ano. Só para dar um exemplo aqui. Recebeu R$ 100.000 e gastou R$ 100.000 também. Não sobrou nada na conta. Mas a Receita vai falar assim, peraí, eu vi que seu saldo aqui é zero no final do ano nessa conta, mas o que passou por essa conta é muito dinheiro. O que entrou nessa conta são R$ 100.000 vindo de um CNPJ, que no caso aí é a matriz, né? É uma explicação que a pessoa vai ter que depois, se a Receita chamar, ela te explicar, falar, olha, isso aí é o meu CPF, a gente é a congregação, a gente vai precisar então fazer da forma correta, que é abrir uma filial, um CNPJ de filial, porque a despesa que ela faz não é a despesa dela, da pessoa física dela, é a despesa da comunidade. Então, é preciso regularizar essa situação, abrir o CNPJ de filial, e não movimentar isso pelo CPF do religioso ou da religiosa, porque a Receita já tem isso tudo lá. Ela não significa que a conta chegou no final do ano zero, que a Receita não vai te chamar lá para explicar por que movimenta muito nessa conta no seu nome e você não declara nada. Tá certo. Ana Milton, eu queria lhe agradecer, né, pela explicação aí, né? O tempo é curto para tanta informação, né, mas lhe agradeço aí imensamente. Eu gostaria só de informar aos senhores e às senhoras que estão conosco aqui que o nosso próximo Axis às 10 vai ser dia 24 de abril, né, na última quinta-feira aí do mês de abril. A gente vai tratar a respeito das métricas do marketing digital para colégios católicos, diferenciando ali entre marketing e área comercial dentro dos colégios. Então, o assunto é voltado para métricas dentro do marketing digital de colégios católicos, fazendo uma diferenciação entre marketing e área comercial nos colégios. Dia 24 de abril, o nosso próximo Axis às 10. Eu gostaria de agradecer aos senhores e às senhoras pela participação, pela presença conosco. Namilton, muito obrigado pela participação e passo a palavra para você. Márcio, também de agradecimento aí a oportunidade de mais uma vez dialogar com todos e todas que estão aqui, nos colocar à disposição, desejar aí a todos aí uma abençoada aí, né, Semana Santa para todos, né, e que Deus nos ilumine e que a Receita desse cashback aí positivo para todo mundo, né, quem não declarar receber, é o tema nosso aqui. Obrigado aí e espero aí revê-los, eu enquanto participante do Grupo Axis nas próximas lives. Estamos à disposição. Vejam lá de novo essa gravação se tiver alguma dúvida. Uma abençoada aí Páscoa para todos nós, né, Márcio? Muito obrigado, Namilton. Adilson, você quer dar uma palavrinha conosco? Dia 23. Dia 23? É. Ok. Obrigado, Adilson. Obrigado, senhores e senhoras. Abençoada Semana Santa e abençoada Páscoa para os senhores. Fiquem com Deus. Amém. Obrigada, Namilton. Obrigada, Márcio. Com Deus. Obrigada. Obrigado, Márcio. Opa, Luiz. Prazer. Tudo com bom? Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Namilton. Obrigado, padre. Com Deus aí. Abraço, Adilson. Abraço, padre.